Temos uma pergunta aos professores. Quais são as possibilidades de luta e resistência na contemporaneidade? Eu penso que o anarquismo, hoje em dia, ele está mais atual do que nunca, né? O anarquismo está interessado em pensar práticas de liberdade, práticas de autonomia. Vivemos num mundo que podemos chamar de uma sociedade de controle, onde as capturas de individualidade, as capturas de modo de viver, de agir, estão cada vez mais envoltas a identidades, a aspectos que nos colocam condicionados a determinados modelos e padrões. O que o anarquismo tenta pensar hoje é substituir a ideia de um modelo pelo modo de existência, como cada pessoa pode criar seu próprio percurso autoral, criando sua própria estética da existência a partir de suas práticas e sua inscrição na vida e na relação com os outros. Eu tenho procurado discutir esses temas da anarquia, do anarquismo e dos modos de vida singular a partir da minha prática como profissional na área de psicologia. Eu desenvolvo um trabalho chamado somaterapia, onde procura fazer uma união do pensamento libertário com o nosso comportamento, ou seja, o que há de mecanismos de poder, o que há de mecanismos de autoritarismos engendrados no nosso comportamento que nos levam, ora para lugares de sujeição, ora para o lugar de domínio na relação com o outro. Substituir essas práticas de verticalidade por prática de horizontalidade nos planos afetivos, emocionais, profissionais ou relacionais como um todo é o que tem nos interessado e movimentado nossa ação no presente. As práticas de resistência, elas se inscrevem no nosso cotidiano não como algo que se contrapõe ao que está dado. Claro que é fundamental estarmos atentos às práticas de poder que agem sobre nossas vidas, criando modelos, criando práticas, criando atitudes, ou mesmo pela própria ação do poder que nos constrange nos limite. Eu acho que uma prática libertária no presente significa nos contrapor a isso. Ter voz, sair do lugar da sujeição para o lugar de ação. Mas mais do que pensar a resistência como uma força reativa a todas essas práticas, nos interessa é pensar como as resistências favorecem invenções de vida. Resistir, antes de mais nada, é inventar saídas, atitudes, práticas na construção de um mundo que se faça novo, que se faça redimensionado, mas não que nos leve para um futuro distante, mas que essas práticas de resistência e invenção elas possam operar agora. Seria a ideia de substituir a noção de uma utopia como algo futuro, como um terreno apaziguado que se distancia de mim, para algo que o filósofo francês Michel Foucault chamou de uma heterotopia, ou seja, como é possível pensar as utopias realizáveis nesse momento. Resistir, antes de mais nada, penso, seria, portanto, inventar espaços de heterotopia, encontros heterotópicos que não estão na chave de uma liberdade absoluta, mas estão na possibilidade de vivenciar instantes onde nesses momentos e nesses instantes eu possa viver mais ou menos autonomia, sempre de forma transitória, sempre de forma reinventada, sempre também de forma a associar-se ao outro. A liberdade é uma prática, não um estado, é algo que se dá na minha relação permanente entre o eu e o outro. Não é uma relação que se contrapõe ao outro, mas uma relação que se faz junto ao outro. Essa ideia que nos leva à compreensão de uma relação agonística, onde um permanente combate nas minhas relações de mim comigo mesmo e de mim com o mundo, me levam não a se sobrepor ao outro, nem me subjugar em relação ao outro, mas pensar esse outro como algo que está ao lado, para substituir relações de verticalidade por relações de horizontalidade. Essas coisas não são só apenas possíveis, como emergenciais no nosso contemporâneo. Nessa perspectiva da vida como invenção, eu acho que um dos campos mais interessantes e mais curiosos é o campo amoroso, por exemplo. É preciso reinventar o amor, é preciso reinventar as relações, porque é nesse campo das relações amorosas que muitas vezes se dão as práticas de poder num nível muito sutil. É como uma nanopolítica, uma política epidérmica, onde o amor, muitas vezes, ele é utilizado como forma de dominação do outro. E as relações, sejam elas monogâmicas ou não, elas estão impregnadas dessas relações de poder. Reinventar o amor significa redimensionar nossas práticas políticas no momento germinal da associação com o outro. Porque é das relações amorosas que muitas vezes desembocam nas relações familiares que o Estado se constitui. Um psicanalista chamado Wilhelm Reich, ele trazia uma frase genial no início do século XX. Ele dizia: a família, ela espelha e reproduz o Estado.
Se a família é fundamental na existência do ser humano, por ser gregário, é preciso que a gente reinvente nossas famílias. Mas antes de reinventar nossas famílias, a gente precisa reinventar nossos amores, para que o amor, essa coisa tão maravilhosa que anima a existência, ela não se transforme numa relação de controle e domínio sobre o outro, mas que o amor sirva apenas para viver e ser curtido. E a família conectada? Desculpa. A família conectada. Os modelos familiares eles se reinventam a todo momento. A gente hoje chama famílias uniparentais, famílias homoafetivas. Esses redimensionamentos, essas reinvenções familiares, elas são fundamentais. Mas as micropolíticas, elas continuam operando. Quando eu falo de reinventar o amor, não é reinventar a configuração dessas associações, seja elas monogâmicas ou poliamorosas, por exemplo, mas reinventar as práticas associativas que residem ali. Há uma nova possibilidade de conexão com o outro, que não se faça pela dominação de um sobre o outro, mas da associação entre indivíduos, entre atores, na produção de uma sociabilidade libertária.